E aí, pessoal, o quadro de história tá de volta. E dessa vez vamos falar da trajetória de uma das maiores promessas do MMA brasileiro atual, o mineiro Paulo Costa, conhecido como Paulo Borrachinha. Vale ressaltar que esse vídeo foi feito no início do segundo semestre de 2020, antes de sua luta contra Israel Adesanya. Se eu precisar adicionar mais fatos à história, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Paulo Henrique Costa nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 21 de abril de 1991, mas anos depois ele acabou se mudando para a cidade de Contagem, que também fica no mesmo estado. Na infância, Paulo costumava jogar futebol, só que ele não levava muito jeito com o esporte. Em contrapartida, ele tinha um verdadeiro imã para brigas na escola e nas ruas. Aos 9 anos de idade, Paulo ingressou em uma academia de Muay Thai. Sua mãe, Maria Augusta, temia que essa entrada para a academia influenciaria suas brigas na escola, mas os treinadores explicaram para ela que aconteceria o contrário e que os treinos serviriam para disciplinar e reeducar o jovem. Dito e feito, Paulo completamente mudou seu comportamento, ficando mais calmo e controlado, algo que certamente agradou sua família. Aos 12 anos de idade, Paulo, juntamente com seu irmão mais velho, Carlos, ingressaram em uma academia de jiu-jitsu. Ao decorrer dos anos, os parceiros de treino começaram a ficar impressionados com a flexibilidade de Carlos, o que lhe rendeu o apelido de Homem Borracha, ou simplesmente o Borracha. E como os dois irmãos treinavam juntos e Carlos era o mais velho, Paulo acabou ganhando o apelido de Borrachinha. Aos 17 anos de idade, Paulo Borrachinha sofreria o golpe mais duro de todos em sua vida, a morte de seu pai, Carlos Roberto, vítima de um câncer de garganta. Segundo o irmão, o falecimento do pai deixou Borrachinha meio perdido, fazendo com que ele deixasse o jiu-jitsu por um tempo, mas que ainda continuasse levantando peso na academia, algo que ele realmente gostava de fazer. Aos 18 anos de idade, Borrachinha voltou ao jiu-jitsu, dessa vez tendo seu irmão Carlos como seu principal treinador, já que ele agora era um faixa preta. Na ausência do pai, os irmãos precisariam ajudar a mãe nas questões financeiras, e para isso, Borrachinha chegou a trabalhar como corretor de imóveis e professor de informática. Só que quando o trabalho começou a influenciar na sua rotina de treino, chegou a hora para Borrachinha tomar uma decisão. Ele poderia continuar com os empregos que já tinha, nos quais ele já estava conseguindo ganhar uma boa grana, ou poderia arriscar tudo e seguir uma vida de atleta. E não deu outra. Com o apoio de seu irmão, que acabou convencendo a dona Maria Augusta também, Paulo Borrachinha estreou no MMA profissional no dia 15 de junho de 2013, na cidade de Santa Luzia. Ele enfrentou o também brasileiro Theo Esteves e venceu a luta por nocaute técnico em apenas 2 minutos do primeiro round. Diferente do futebol, Borrachinha com certeza levava jeito no MMA, então ele deu continuidade à sua carreira e nocauteou mais 2 brasileiros no primeiro round, até que ele finalmente teve seu primeiro contato com a maior organização de MMA do mundo, o UFC. Só que não ligaram para o Borrachinha para contratá-lo imediatamente, até porque ele era muito novo, ele só tinha 3 lutas no cartel. Só que de qualquer forma eles ofereceram uma vaga para o mineiro, no reality show The Ultimate Fighter Brasil. Lá dentro ia rolar um torneio com atletas da mesma categoria que o Borrachinha e quem vencesse o torneio ia ganhar o contrato com o UFC. Borrachinha aceitou o convite e entrou para a casa do Tuf. E apesar de ter criado certas inimizades, como por exemplo com o Antônio Carlos Júnior, o famoso cara de sapato, o Tuf serviu para aumentar a popularidade de Borrachinha. Na primeira luta do mineiro, ele conseguiu finalizar José Roberto no primeiro round com uma guilhotina, mas quando entrou na fase de mata-mata, Borrachinha acabou sendo derrotado por Márcio Alexandre Júnior, por decisão dividida dos juízes. Dessa forma, Borrachinha foi eliminado do programa. E apesar de ter perdido a luta, os duelos que ocorrem no TUF não são oficiais, portanto não ficam registrados no cartel do lutador. Sendo assim,
Borrachinha continuava invicto. De volta à estrada, Borrachinha se recuperou da derrota do TUF com um nocaute no primeiro round sobre Gerson Conceição e em seguida conquistou seu primeiro cinturão no MMA, ao conquistar o título dos médios do evento Face to Face. Após mais um nocaute no primeiro round, dessa vez sobre Bruno Assis, Borrachinha ingressou no Jungle Fight, onde conseguiu conquistar o cinturão dos médios da organização, ao finalizar Eduardo Ramon no primeiro round. E ainda defendeu seu título, ao nocautear Adriano Balbi no primeiro round também. Após essa luta, o mineiro recebeu uma proposta para lutar no evento japonês Rising, mas a luta acabou sendo cancelada. Arrasado pelo cancelamento da luta e com pouco dinheiro no bolso, Borrachinha recebeu uma ligação de uma empresa familiar, que ofereceria um novo contrato, só que dessa vez não para participar de um reality show, e sim para entrar direto na organização. Sim, Borrachinha estava sendo contratado pelo UFC. Sua luta de estreia foi marcada para o UFC Fight Night Fortaleza, no início de 2017, contra o sul-africano Garrett McLellan. Durante a preparação, Borrachinha passou um tempo com sua equipe na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde teve que ficar em um apartamento sem móveis, pratos ou talheres. Certo dia, ele recebeu no apartamento a visita inesperada daquele que viria a se tornar o presidente da República, Jair Bolsonaro, que sentou no chão para conversar com a equipe do mineiro e declarou sua torcida para Borrachinha. Na semana do evento, o mineiro foi o primeiro atleta a subir na balança, conseguiu bater o peso e tudo estava pronto para sua estreia no octógono. E como não poderia ser diferente, Paulo Borrachinha nocauteou Garrett McLellan por nocaute técnico em apenas 77 segundos do primeiro round. A vitória cachapante de Borrachinha garantiu um bônus de performance logo em sua estreia, o que lhe rendeu um bônus de $50 mil que acabaram resolvendo suas questões financeiras. Após o sucesso na estreia, Borrachinha deixou bem claro seu plano. Ele almejava uma escalada rápida até o topo da divisão para lutar pelo título assim que possível. Seguindo o plano, 3 meses depois, Borrachinha entraria novamente no octógono, dessa vez contra o nigeriano Oluwale Bangbuzi, no UFC 212, no Rio de Janeiro. No início do segundo round, Bangbuzi acabou se desequilibrando ao tentar um chute. Borrachinha se aproveitou do momento e explodiu para cima do nigeriano, garantindo a vitória por nocaute técnico. Essa foi a primeira vez que Borrachinha tinha visto um segundo round em sua carreira. Para fechar o ano de 2017, Borrachinha recebeu a oferta para lutar em Nova York, contra um ex-campeão do UFC, o americano Johnny Hendricks. Hendricks, que uma vez já chegou bem perto de vencer o lendário Georges St-Pierre, um dos maiores lutadores da história, já estava bem longe de seu auge, só que ainda assim era uma luta bastante importante para o brasileiro, já que se tratava de um ex-campeão. No dia 4 de novembro de 2017, no UFC 217, diante da torcida do Madison Square Garden, Borrachinha conseguiu nocautear Johnny Hendricks no início do segundo round, conquistando a vitória mais importante de sua carreira até então, e também garantindo seu lugar no ranking da divisão. Agora ele fazia parte do top 15 da categoria. Só que apesar das boas vitórias, nenhum de seus oponentes faziam parte do ranking, portanto já estava na hora do brasileiro enfrentar alguém acima dele. Borrachinha então foi escalado para enfrentar o jamaicano Uriah Hall, que ficou conhecido pelo apelido de Homem Ambulância. A luta foi marcada para abril de 2018, mas foi reagendada para julho, devido a uma lesão do brasileiro. Na luta, apesar de ter a vantagem na trocação, Borrachinha teve dificuldades com a envergadura do jamaicano e levou duros golpes no rosto. Em determinado momento, Hall acertou um cruzado que derrubou o brasileiro. O jamaicano aproveitou o momento e partiu para cima do Borrachinha, que conseguiu se defender muito bem. Na metade do segundo round, Borrachinha descarregou golpes pesados no jamaicano. Hall foi ao chão e o brasileiro garantiu o nocaute. Vitória de Paulo Borrachinha. A vitória que lhe rendeu novamente o bônus de performance da noite alavancou o brasileiro no ranking, deixando ele próximo da elite da divisão. Após garantir seu lugar no topo da categoria, ficou bem claro que chegou a hora de Borrachinha se testar contra os verdadeiros tubarões da categoria. Só que apesar desse consenso na mídia,
o anúncio do seu próximo adversário acabou surpreendendo a todos. No segundo semestre de 2018, Paulo Borrachinha foi escalado para enfrentar Yoel Romero, o primeiro do ranking da divisão, considerado como o atleta mais perigoso da categoria. Sem dúvida, esse seria o maior desafio de toda a carreira do brasileiro. O único que havia conseguido vencer Romero foi o campeão da categoria, Robert Whittaker, e mesmo assim, o campeão apanhou como nunca em sua carreira para conseguir derrotar o cubano, na decisão dos juízes. Mas o risco certamente valia a recompensa. Borrachinha almejava disputar o cinturão mais cedo possível, e uma vitória sobre o Romero garantiria essa chance ao brasileiro. A luta foi marcada para novembro de 2018, mas foi reagendada para abril do ano seguinte, mas acabou por ser cancelada novamente. Isso porque Paulo Borrachinha foi notificado pela agência antidoping pelo uso do soro intravenoso antes de sua luta contra Bang Buzzi. Pois é, lá em 2017. Não se tratava do uso de um esteroide anabolizante, nem nada do tipo, mas o soro facilitou a reidratação do atleta após o corte de peso. Mas como o uso do soro havia sido proibido, Borrachinha teve que cumprir uma suspensão de 6 meses. No entanto, o verdadeiro culpado disso tudo, o médico do brasileiro Dr. Lucas Penchel, que providenciou a infusão do soro, foi suspenso por 2 anos. Durante a suspensão de Borrachinha, um novo prospecto invicto também chegou aos holofotes da categoria, o nigeriano Israel Adesanya. Adesanya estreou no UFC no início de 2018 e de lá até o fim do ano venceu 4 lutas seguidas na categoria. Reconhecendo a concorrência, Borrachinha e Adesanya começaram a trocar provocações, o que deu início a uma rivalidade entre os dois. Borrachinha venceu 4 lutas seguidas por nocaute no UFC. Adesanya também conseguiu essa marca, e apesar de nem todas terem sido por nocaute, ele as conseguiu em um período mais curto de tempo, em apenas 9 meses. As duas promessas invictas da categoria pareciam destinadas a se enfrentar, mas a suspensão do brasileiro impedia que a luta entre os dois acontecesse. No início de 2019, Adesanya receberia a maior oportunidade de sua vida, um duelo contra o seu grande ídolo e o maior lutador de todos os tempos, Anderson Silva. Apesar de ser o atleta mais velho do UFC e estar muitos anos longe de seu auge, Anderson Silva e Israel Adesanya lutaram de igual para igual no evento principal do UFC 234, mas o nigeriano acabou vencendo o duelo por decisão unânime dos juízes. A vitória de Adesanya foi alvo de diversas provocações de Borrachinha, que chamou o rival de palhaço magrelo e afirmou que poderia derrubá-lo em apenas 2 rounds. Adesanya rebateu as provocações, afirmando que o brasileiro era um brutamontes com bracinhos de T-Rex e que não possuía ou entendia a técnica e o alto nível de trocação de sua luta contra Anderson. Após a vitória contra Anderson Silva, Adesanya ganhou a chance de enfrentar Kelvin Gastelum pelo cinturão interino da divisão em abril de 2019. Enquanto isso, Borrachinha, próximo de cumprir a suspensão, foi escalado para enfrentar Yoel Romero em agosto. Em uma batalha épica de 5 rounds, Israel Adesanya superou Kelvin Gastelum e se tornou campeão interino da categoria. Livre da suspensão, Borrachinha finalmente enfrentou o temível Yoel Romero, o maior desafio de sua carreira. A luta começou a 1000 por hora, Borrachinha foi pra cima e aplicou um knockdown no cubano, mas Romero deu o troco e também levou o brasileiro à lona. A luta seguiu violenta, com ambos os lutadores descarregando os golpes pesados, desencadeando uma verdadeira guerra no octógono. Parecia que a qualquer momento um dos dois poderia ser nocauteado, mas essa acirrada guerra se estendeu até o fim do último round. E pela primeira vez, uma luta do Borrachinha seria decidida pelos juízes. E como a luta foi bastante acirrada, não seria surpresa. Após a vitória, Adesanya subiu a grade e se direcionou a Borrachinha. E logo na entrevista pós-luta, ele voltou a xingar o brasileiro e chamou o brasileiro para uma luta, para eles finalmente resolverem essa rivalidade. Após o evento, estava bem claro que Borrachinha e Adesanya deveriam se enfrentar pelo título, mas uma lesão do brasileiro no bíceps
acabou impedindo que a luta fosse marcada. Na ausência de Borrachinha, Israel Adesanya acabou enfrentando Yoel Romero, valendo o cinturão dos médios. Após 5 rounds bem mornos e uma performance bem aquém do que era esperado dos dois, Israel Adesanya acabou vencendo Yoel Romero e defendeu seu cinturão pela primeira vez. Após a luta, Borrachinha já estava próximo a se recuperar da lesão, só que os planos tiveram que ser adiados devido à crise do novo coronavírus. Após o UFC retomar as atividades, as negociações de Borrachinha e Adesanya começaram a voltar à tona, e provavelmente a luta entre os dois pode ser marcada até o fim de 2020. Houve também um rumor que Adesanya e Borrachinha serviriam de treinadores para uma nova edição do The Ultimate Fighter, só que isso também ainda não acabou saindo do papel. E isso nos traz para o presente. Estamos aqui no aguardo para ver o desenrolar dessa história. Será que Adesanya e Borrachinha vão se enfrentar até o fim do ano? Vamos ter que esperar para ver. E é isso aí, galera, essa é a trajetória do lutador brasileiro Paulo Borrachinha. Se você gostou, deixa aí seu like, e se você quer que eu faça a história de um outro lutador, deixa aí nos comentários e se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Muito obrigado, galera, e até a próxima.